tarde. Eu gostaria de agradecer ao professor José, professora Lídice, o meu colega Alexandre. Queria agradecer muito o convite da professora Lídice, que já é minha companheira aí de estudos há um bom tempo, então é um prazer revê-la. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de participar aqui no CIRAL, junto à Universidade Lusófona, e que tanto me recorda de Portugal e de outras experiências de pesquisa muito incríveis que eu tive na capital do vosso país. Então, eu sou muito grata pela oportunidade de participar. Estou muito contente de te ver, Lídice, com muitas saudades de ti. E eu agradeço muito de você ter lembrado do meu nome e de acreditar no meu trabalho, e eu espero trazer uma contribuição aqui que seja, de alguma maneira, útil, né, para o evento. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, se todos nós aqui estamos falando português, se eu aqui do Brasil estou falando português, é por causa do mar. Né? Nós nos unimos por causa do mar, é por causa do mar que nós estamos aqui. Então, eu não posso deixar de começar a minha fala nos lembrando dessa obviedade, né? Porque muitas vezes a gente tem que se lembrar daquilo que está realmente aparente. E eu tomei a liberdade de preparar uma apresentação. Eu sei que eu tenho meia hora para falar, então eu vou procurar aqui me manter dentro do meu prazo. E eu tomei uma liberdade, sim, a partir do momento em que eu me propus a fazer uma breve explanação, digamos, um ensaio visual sobre o gênero de pintura marinha, sobre as questões de navegação e também falar sobre o mar. Quando eu comecei a preparar a minha apresentação, eu queria, desde o princípio, construir um panorama imagético onde nós pudéssemos ter uma ampliação dessas poéticas que envolvem principalmente o mar. Então, eu queria já fazer desde pronto essa observação, porque aqui não se trata de, na minha escolha, fazer uma análise aprofundada de uma imagem apenas, mas sim que nós pudéssemos navegar, passear. Eu acho a língua portuguesa uma língua extremamente rica e belíssima, e me deleito com as palavras, e nesse sentido estou aqui elasticizando-as um pouco para que a gente possa ter essa experiência visual, e eu vou aqui compartilhar, portanto, a minha apresentação. Que acredito que está acontecendo, perfeito? Muito bem, então, se nós vamos falar de uma breve história de representações da navegação da pintura, então eu acho que é importante, em primeiro momento, falar de um histórico muito rápido, que é o seguinte: a pintura sobre navegações, né, e aqui eu estou falando especificamente do suporte pictórico, ela se insere no gênero, né, da pintura marinha ou da pintura marítima. Às vezes a gente encontra os dois pontos aqui. E isso, né, dentro das hierarquias dos gêneros de pintura, vocês sabem que nós temos esse gênero de pintura de marinhas, e dentro desse gênero nós temos aí as pinturas de cais, de portos, de embarcações, de navegações e de tantas outras variações aí. É só no final da Idade Média que nós temos a constituição de uma ideia que começa a se tornar, ainda de uma maneira muito tímida, um gênero distinto. Então, nós temos principalmente pinturas de embarcações, representações
das embarcações, que aqui eu não tenho o conhecimento técnico, então eu vou falar embarcações, eu vou falar navios. E somente a partir do Renascimento, ou seja, se nós pensarmos já no finalzinho do século XV, começo do XVI, a pintura do Renascimento, ela começa a desenvolver uma pintura de paisagem, que no século XVII, graças principalmente, né, à pintura holandesa, ao século de ouro holandês, né, que é justamente o século XVII, faz uma espécie de junção. Então, a ideia das pinturas de vistas, né, ou de vedutas, que vai ser um termo muito, né, que vai marcar, inclusive, uma tradição italiana, nós temos aí, portanto, uma pintura mais robusta no gênero da Marinha, né? Então, que é justamente, né, uma paisagem onde se insere o mar, os rios, os lagos, com presença humana ou não, com embarcações ou não. Então, a gente está falando aqui de um processo. Como eu falei no começo, é muito... não tem nenhum sentido, né, pelo menos ao meu ver, a gente fazer uma separação entre pintura de navegação, porque a gente tem que falar sobre o mar. Então, eu peço a licença para todos vocês, porque eu procurei trazer todo esse panorama para a gente compreender, né? Eu sou uma historiadora, então nós estamos aqui, eu estou pensando num sentido de processo de temporalidades, e procurei trazer algumas das temáticas que ressoam, né? Tem um maior relevo aí dentro dessa parte específica da história da pintura. Aqui eu coloquei um sentido de preâmbulo, né, de uma antessala muito rápida, né, nós pensarmos nas águas, pensarmos nos territórios líquidos, que são os mares, os rios, os lagos, enfim. Então, aqui é apenas a título de concentração de temporalidade, mesmo porque nós estamos aí, essas imagens estão num período digamos, pictórico, no sentido que nós conhecemos, né, no sentido recente, mas percebam que nós temos aqui três representações de embarcações que coloquei justamente o caso do Egito, o caso da Grécia, ali embaixo um relevo na pedra, né, um petróglifo da Escandinávia, porque nós temos aqui uma questão fundamental, que eu acho que quando nós estamos falando, né, dessa temática, nós estamos pensando nas águas, estamos pensando nos mares. Quando nós fazemos esse pensar, nós estamos, no primeiro momento, pensando numa questão de sobrevivência, de alimentação, das lendas e dos mitos. Então, vocês têm aí Ulisses, né? A própria ideia, a própria palavra do viking, né? Que são os Viks, né? É parte dos povos antigos, né, do norte da Europa, do extremo norte da Europa, que possuem uma relação muito íntima com as navegações. Então, quando nós falamos em vikings, nós estamos falando, na verdade, numa parcela de indivíduos que tem, né, essa ligação mais próxima com o mar. Nós estamos falando sobre poder, nós estamos falando sobre conhecimento, nós estamos falando sobre temores, nós estamos falando sobre angústias coletivas e individuais. Nós olhamos muito as navegações de uma maneira heróica, e de fato elas são, mas nós nos esquecemos também o quão temerário e perigoso era fazer isso, não é? E como nem sempre era algo desejado por muitas pessoas, porque você está adentrando uma experiência, uma grande incógnita, uma grande interrogação, é o confronto de si próprio, né? É o confronto dos teus temores com um grande desconhecido. Falar sobre as navegações também implica sempre falar sobre o mar. Por isso que o mar aqui está sendo a minha palavra-chave. Implica falar em técnica,
né? Se nós olhamos aqui essas 3 imagens, nós estamos falando sobre técnica em vários níveis, não apenas a técnica de produção da imagética, mas a técnica no sentido de produção de instrumentos de navegação, das embarcações, da resistência dessas embarcações, né? Então, eu acho muito importante a gente se lembrar dessa questão de técnica, né, que é o conhecimento humano aplicado, as questões religiosas, as questões mitológicas, né? A grande metáfora do mar, né? O mar, claro que eu não vou chegar até esse ponto, enfim, mas o mar é o grande inconsciente, né? É o grande território da emoção, né? A água é o não racional, né? A água é essa não razão, é o conflito, né, entre a tua parcela racional e a tua parcela emocional, e também pintar o mar por último, um desafio ao artista. Eu não posso deixar de mencionar esta questão formal mesmo. A água se movimenta, então, como você vai colocar isso numa pintura? E aí nós podemos utilizar nós podemos pensar, perdão, nessa representação marítima como um desafio formal ao próprio artista, né? Ele mostrar às outras pessoas o talento dele, né? O quanto ele sabe pintar as superfícies e, principalmente, um trabalho de observação, de ótica, né? Sendo um mar um pouco mais revolto ou mais tranquilo. Não à toa, os impressionistas vão fazer muitas das suas pinturas próximas a lagos e rios, porque existe aí uma exploração do caráter movente e cambiante da cor. Então, era isso que eu queria trazer para vocês de muitas formas aqui. Então, para que eu não me alongue, porque eu fico muito preocupada com o meu tempo, eu vou passar algumas dessas imagens, vou passar aqui as imagens que eu selecionei para vocês e separei em relação a algumas temáticas específicas: naufrágios, descrições de embarcação, chegadas, partidas, batalhas, questões do nacionalismo e algumas simbologias ligadas, inclusive, ao romantismo e até as experiências da modernidade e da pós-modernidade. Então, eu gostaria de chamar a atenção para vocês. No primeiro momento, eu não vou aqui me deter de maneira muito privilegiada nessa outra imagem. A ideia aqui era fazer um passeio largo mesmo, nessas imagens que eu selecionei. E eu acho muito importante nós percebemos que dentro dessa história das representações da navegação no Ocidente, né, estamos falando aqui no Ocidente, embora eu mostrei ali uma pequena estatuazinha africana, mas aqui o foco é o Ocidente, até pelo próprio tema do evento, do Ciral, como é importante, né, como Portugal fez isso, como os países ibéricos fizeram isso, como a Inglaterra e a Espanha fizeram isso. Não por acaso aqui eu estou dando exemplos de reinos que tinham uma grande força em termos de navegação, né, em termos de força política pela seu poderio nas águas. Então, existe a descrição das embarcações, isso é muito importante, que é um trabalho, ao mesmo tempo, não totalmente técnico, né? E nenhum trabalho é totalmente técnico no sentido dessas representações. Existe sempre um caráter sociopolítico aí, né? A gente tem que pensar que as pinturas, elas são feitas, algumas para circular em espaços mais íntimos, outras para justamente, né, serem vistas por um número maior de pessoas. Eu não falo aqui em público, porque não é essa ainda a ideia. E nem coloquei aqui a cartografia, porque sabia que existiriam outros momentos no Ciral onde isso seria
falado, mas aqui, a título de registro, né, as embarcações também aparecem nos mapas, né, de maneira, às vezes, né, tímida ou muito evidente, porque a embarcação, o que é uma embarcação? Né? O triunfo técnico. Triunfo técnico é o triunfo econômico, é o triunfo político, é o triunfo social. Então, você é o trabalho, é todo um trabalho de dominação daquele território. Então, e que é uma técnica que está sempre se transformando, se aperfeiçoando. Então, nós temos aqui, por exemplo, a frota, né? Aqui no caso de Cabral, que a gente pode ler ali abaixo, e que nos une, né? Por isso que eu estou falando que essa minha participação é uma participação que ela só está acontecendo agora por esse processo, né? Em grande parte, ela é a substância. E aqui nós temos, dentro ainda, né, dessas descrições de embarcações, você conta, né, como essas imagens são importantes para o historiador, quando ele necessita fazer um estudo mais específico sobre a representação náutica, né, sobre a representação dessas embarcações, e que, às vezes, né, não são cheias de detalhes ou muito apuradas, porque nós estamos aqui diante de uma multiplicidade de olhares. E isso sempre é muito importante também observar. Nós não sabemos, né, nesses casos mais antigos, aqui é o caso medieval, eu não fiz uma cronologia linear, então eu vou avançar e retornar no tempo, eu dividi por categorias, então é por isso que nós aqui estamos na tapeçaria de Bayeux do século XI, e aqui é um trabalho onde nós temos o artífice, não é, que não constrói, provavelmente não constrói embarcações, mas as vê, né? Ou muitas vezes as ouve falar, né? Então, o ouvir dizer e o contar, né? A gente tem que pensar sempre que as imagens elas são narrativas. E, novamente, né, essas descrições de embarcações. É muito importante a gente perceber que não existe um esquema muito fixo ou rígido. Essas representações elas variam de cultura para cultura, de império, de reino, de nação para nação, a partir daquilo que é encomendado, a partir daquilo que se quer chamar a atenção, se existe um mecenas, se é uma encomenda oficial, ou se é uma pintura que seja feita a um título de um currículo, né? De você fazer uma publicidade do seu talento. É lógico que quando nós estamos aqui, por exemplo, nesse trabalho do Dutton, que já é do século XIX, nós já passamos, né, entre o século XI e o século XIX, a arte já passou por uma série de modificações muito assinaladas também, em grande parte, ao apuro, ao detalhe, né? A própria história da náutica ela vai se aperfeiçoando, e nós temos aqui umas representações que se preocupam com o detalhe. Isso não faz dessa obra superior à do século XI de modo algum, mesmo porque são justamente essas mais antigas que permitem que as mais recentes possam ser realizadas. Mesma coisa do Molstedt. Então, nós já temos aqui um caso dinamarquês, e é interessante, nós vemos aqui que, embora a situação, a representação, ela é uma visão específica de uma batalha, mas não se trata, de fato, de uma pintura que mostre, que tenha interesse em retratar a cena específica de batalha, tal como a gente tem no nosso imaginário, mas aqui é deixar a pujança, deixar claro a força da embarcação,
a robustez da embarcação. Nós temos aqui uma metáfora que é muito interessante. Quanto mais robusta, quanto mais portentosa, quanto mais destemida é a embarcação, mais o povo também o é. Então, as embarcações, elas simbolizam todas as qualidades que você confere a um objeto, né, a uma construção, elas são qualidades que estão aí espelhadas nos seus povos. Então, aqui, ou seja, é uma embarcação, mas é muito mais do que embarcação. É um oceano, mas é muito mais do que um oceano, né? E a gente tem que pensar que 1920 já é uma pintura, né, que está dentro de uma ideia de moderno, mas ainda muito marcada por um academicismo, mas a batalha ela se dá no século XVII, então a gente tem aqui toda uma questão de nacionalismo, né, e pensar também que os próprios países nórdicos estão começando a deixar mais nítidas as suas particularidades culturais só no início do século XX, né? E isso avança nas representações de navios em 2010, então aqui é lógico, a gente vê outros aspectos formais, né, dentro já da arte contemporânea, dentro da arte moderna. Então, em 1919, a gente já tem esse vigor da industrialização da técnica, ou seja, ela não se interrompe, né? A história da técnica jamais se interrompe, e a arte está o tempo todo mostrando isso. O que nós percebemos são as diferenças de estilo, as diferenças de como pintar, de como representar. Aqui, por exemplo, a gente está numa doca seca, então aqui não tem o mar, tudo é concentrado na própria embarcação, e é uma pintura inglesa, então você tem aí, né, um diálogo com a história muito interessante. Chegadas e partidas, então eu trouxe aqui Brasil um pouquinho, apenas um pouco, porque eu queria poder mostrar esse panorama mesmo dentro da minha fala. Eu vou, inclusive, me apressar um pouco. Oscar Pereira da Silva, um grande pintor do século XIX, dentro da pintura acadêmica aqui no Brasil, com desembarque de Pedro Álvares Cabral, em Porto Seguro, na Bahia. E aqui passo adentro esse território das batalhas. Então, como que os artistas podem fazer essa representação? Em geral, nós temos cenas de navegação onde nós visualizamos as embarcações de uma maneira externa, ou seja, nós estamos do lado de fora dessas embarcações, como se nós avistássemos de um ponto de vista muito privilegiado o que está acontecendo. Mas existem também as pinturas onde nós estamos dentro dessas embarcações. E quando existe esse olhar de dentro, né, quando o artista faz essa escolha de olhar a partir de dentro, ele principalmente está pensando nas pessoas. Ele está pensando nesses seres humanos, nesse esforço humano, nessa parte de carne, de osso, de músculo que se expande e se contrai o tempo todo para manter, né, esse grande gigante, né, de madeiras, de cordas e de tecidos e de lona vivo. Né? Então, é sempre muito interessante. Aqui é um Mostert novamente, Batalha de Zonquio, que é uma das batalhas, né, de Lepanto, entre a Liga Católica, né, Espanha, aí, com um papel muito importante, contra o Império Otomano. É interessante a gente ver que aqui, já quase começando em 1500, né, tudo uma xilogravura onde tudo está muito apertado, muito encolhido, as embarcações elas dominam toda a cena, os seres humanos eles são pequeninos pontos ali, né, na representação. Então a gente vê como a grande estrela justamente são essas embarcações que dominam toda a cena, que não há quase atmosfera, né? Chega a ser contraditoriamente claustrofóbico. É interessante como essa ideia de horizonte ela vai cada vez mais
se abrindo, né? Ou seja, uma maneira de mostrar o quão eficaz é a minha embarcação é mostrar o quanto o mar pode ser uma armadilha, né? Se você tem um mar bravo, um mar violento, um oceano hostil, e você consegue se sobrepor a ele, dominá-lo, isso, né, mostrar a situação das águas enfatiza a força das minhas embarcações, sem dúvida alguma. Aqui, Théodore de Brie, a batalha naval entre portugueses e franceses nos mares dos territórios potiguaranos. Então, nós já estamos aqui no século XVI, um século muito importante para Portugal. E o que eu acho muito incrível é que o Brie, ele faz, lógico, né, uma geografia totalmente... um trabalho imaginativo, né? É quase um mundo aí que ele consegue concentrar, né? Não existe a preocupação, né, de escala ou coisa do tipo, né? Isso eu acho fantástico, mas a preocupação de mostrar as embarcações em pontos de vista diferentes, os índios, os portugueses, e a vida marinha, e os disparos dos canhões. Então, o que domina aí, novamente, nessa cena, é o poderio português das suas embarcações. Batalha de Lepanto, então, já no século XIX, o início, né, batalhas estão dentro de um gênero de pintura histórica. Então, seja batalha por terra, ou seja batalha marítima, existe sempre um desejo de captar um dinamismo da cena. Em geral, essas pinturas elas têm também dimensões grandes, porque pintura histórica ela precisa, né, ter uma dimensão razoavelmente grande, porque é uma pintura política, e você não vai fazer uma pintura política num quadrinho de dimensões muito reduzidas. Mas cada artista tem uma maneira de mostrar isso, seja mostrando os navios destruídos, claro, do opositor, seja mostrando a força dos seus tripulantes, né, a capacidade de permanência dos seus tripulantes, mas, em geral, as embarcações recebem muita atenção. Aqui continua na batalha, que avança, inclusive, na Primeira Guerra, que é quando o Lusitânia, né, que é um navio inglês, vai ser afundado pelos alemães, em ocasião da Primeira Guerra Mundial. Então, é interessante a gente pensar que nessas pinturas de embarcações também mostramos vestígios, destroços dessas embarcações, ou seja, o homem não é infalível, né? Nós corremos sempre o risco das nossas empreitadas não darem certo. Aqui é o caso holandês, então é o século de ouro holandês, e essa pintura é uma pintura extraordinária, porque eu acho que ela reflete aquilo que eu estava falando alguns momentos atrás, né? Dessa impetuosidade do mar, para mostrar o poder, a perseverança, a força dos seres humanos, né? Mesmo caso aqui do Vernet, O Naufrágio. Então, nós já temos aqui, né, o início, né, essas pinturas de vistas e de paisagens, elas começam a ficar muito fortes no século XVIII. 19, Turner. Então, vejam como pintar o mar é sempre um desafio para o artista, e ele está sempre realizando uma escolha plástica nesse sentido, né? Inclusive, se esse mar é tranquilo ou se esse mar é revolto, né? Existem aí intenções. No caso de Aivazovsky, da Nona Onda, mesma coisa, uma cena de naufrágio, mas com um olhar um pouco, talvez, um céu mais aberto. Então, estou falando muito do mar, mas, né, as cores também do céu, se é uma cena de dia, se é uma cena noturna, se você tem um tempo mais carrancudo ou um tempo mais aberto de esperança. Outro naufrágio do século XIII, então é interessante a gente ver aqui, bem na história inclusive das histórias em quadrinhos, né? Da embarcação virada e da descrição dessa cena. É interessante a gente ver aqui que a cor de água
em grande parte, né, da Idade Média, sempre foi o verde, não o azul, né? O azul acabou sendo uma convenção para a cor de água depois, até que os modernos vão dizer, olha, a água é multicolorida, né? Você tem aí, não dá para se dizer que a água tem uma única cor. É por isso que, né, a França vai se interessar tanto nessas representações. Esse naufrágio de esperança, eu acho que o Friedrich, eu trouxe algumas obras do Friedrich, porque o Friedrich explora a navegação tanto no sentido da pequenez do homem diante da natureza, e a gente vê aqui, né, mais ou menos do lado direito, a metade, né, O Esperança, que é um nome muito interessante para a embarcação, totalmente aí encalhada, destruída, no gelo. O mesmo caso do Landser, e essa pintura foi feita a pedido do governo inglês para que se desse uma espécie de lição para os seres humanos, não é? Ou seja, por mais que as suas embarcações sejam modernas, nós temos que nos manter de uma maneira humilde diante da natureza. Então, existe esse olhar também, como que eu olho a natureza? Se o mar faz parte da natureza, essa natureza ela é hostil aos seres humanos, ou ela abraça os seres humanos. Então, dependendo da cultura da época, você vai colocar uma leitura diferente a essa ideia de mar, né? Um mar que pode ser plácido, dominável, ou um mar que se recusa a ser dominado. Aqui, essa pintura ainda desaparecida, infelizmente, do Rembrandt, né? Lindíssima, que foi roubada em Boston em 1990, Tempestade do Mar da Galileia. Então, aqui, a embarcação e o mar, a fé, é a permanência em acreditar em algo, né? Não à toa, até nas representações cemiteriais e nas virtudes, né? Quando nós falamos da alegoria da esperança, ela segura uma âncora. Então, é muito interessante a gente pensar que, em termos religiosos, né, principalmente, estou falando aqui do cristianismo, do catolicismo, o mar, as águas, navegar, é tudo uma metáfora para a fé. Né? Então, e provavelmente, com muita certeza, é isso que Rembrandt está dizendo na pintura dele, nacionalismos e romantismos, né? O Temeré sendo rebocado, ou seja, o fim de uma era representada e reforçado por esse pôr do sol, o fim de uma era, o início de outra, a renovação de uma frota, né? Então, a Inglaterra aí revisando o seu passado, né? Virando a página, dando o fim, né? Se despedindo de um grande momento e abrindo-se para outro. Friedrich, novamente, usando as embarcações aqui como fases da vida, ou seja, que a nossa vida é feita de chegadas e de partidas de várias maneiras, né? E a nossa existência é este navegar, né? Eu acho que a parte da literatura também vai explorar isso com muita força. E já estou chegando aqui ao final, falando das ondas, que vai ser um tema muito forte a partir do século XIX também. Não que as embarcações não vão deixar de ser representadas, né? As últimas grandes batalhas navais, elas ocorreram na Segunda Guerra Mundial, né? Até então, ainda bem, não testemunhamos mais, esperamos que não, mesmo porque nós vamos ter agora submarinos, torpedeiros, porta-aviões, então nós também estamos num outro momento, mas como a história da arte vai trabalhar, né, essas águas, né? Ou seja, não pensar que as embarcações são importantes, as navegações são importantes, mas porque, em primeiro lugar, existe o mar, existe as ondas, e aqui por motivos sejam formais ou sejam simbólicos, né? Até a gente chegar, por exemplo, né, no máximo, quase uma beira de abstração aí, com Liechtenstein. E eu queria terminar mostrando um estilo de um filme que eu gosto muito, do Sérgio Leone, Era Uma Vez no Oeste, onde, no meio de toda aquela aridez, de todo aquele calor escaldante, de todo aquele desbravamento do Oeste, né, o ponto poético de sonho desse personagem é contemplar
essa pintura, né, do mar. Muito obrigada e agradeço demais por ter participado do evento, uma honra para mim. Obrigada.